Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o cálculo do comprimento de uma circunferência. Como podemos calcular o comprimento de uma circunferência, tá? Primeiro vamos dar uma ideia bem prática aqui de como se calcular, por exemplo, o comprimento da lateral de uma latinha de refrigerante, já que ela tem um formato cilíndrico e a lateral representa uma circunferência, né? Vamos aqui uma ideia bem prática, tá? Primeiro, pegue um objeto cilíndrico qualquer, como uma latinha de refrigerante. Depois, use um barbante para contorná-lo. Nós vamos aí com um barbante contornar a lateral da latinha para fazer a sua medição através do comprimento do barbante, como mostra aí a foto. Em seguida, marque a quantidade de barbante necessária para esse contorno, tá? Por último, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma comparação. Nós vamos comparar o barbante com uma régua, né? A quantidade de barbante necessária para se dar a volta na latinha de refrigerante com uma régua, tá bom? Então, por último, pegue o barbante, estique-o e meça com uma régua o pedaço que você usou. Desse modo, obteremos a medida do comprimento da circunferência que corresponde ao contorno da latinha. Uma maneira bem fácil de resolver isso aí também é utilizando, por exemplo, uma fita métrica, né, de pessoas que costuram. A fita métrica, no caso que eles usam, ela é flexível, né? Você pode fazer a volta com aquela fita sem precisar comparar, por exemplo, com o barbante. Isso facilita demais também o cálculo do comprimento de uma circunferência, tá? E depois nós temos aqui algumas perguntas em relação às medições aferidas aí nessa latinha de refrigerante, tá? Item A. Qual é o comprimento aproximado do barbante que você marcou? Nesse caso aí, vai depender da latinha, no caso, né? E a resposta deve ser dada em milímetros, tá? Façam aí as medidas e observe quanto foi que deu esse valor. Use a régua para determinar a medida aproximada do diâmetro da latinha. Professor, o que é esse negócio de diâmetro? Eu não lembro não. O diâmetro é a distância do centro ao outro de uma circunferência, a distância de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro, tá bom? Também é chamado de corda máxima, tá ok? Então, primeiro vocês vão medir o comprimento da latinha e depois vão medir o diâmetro, tá bom? Que medida em milímetros você encontrou? Como eu falei, vai depender da latinha que vocês tomarem base aí para fazer as medições, tá? Se você dividir o número que expressa o comprimento da circunferência, que corresponde ao contorno da latinha, pelo número que expressa a medida do diâmetro, qual número vai encontrar como resultado? Aí é que está a parte interessante do nosso experimento. Seja qual lata vocês pegaram para fazer isso aí, pode ter sido uma lata de leite, por exemplo, ou uma latinha de refrigerante, ou uma lata de tinta, daquelas bem maior, né? Sendo que ela tem que ter o formato cilíndrico. Quando você dividir o comprimento que você achou da lateral da lata pelo diâmetro e dividir os dois exatamente nessa ordem, o comprimento pelo diâmetro, todos vocês que, apesar de usar objetos de dimensões diferentes, vão achar como resposta 3, alguma coisa. Até porque as nossas medições não serão tão precisas, tá?
mas o interessante é que o resultado dessa divisão, né, será 3, alguma coisa. Eu vou arriscar 3,10, 3,12, 3,13, algum resultado próximo disso, né? Professor, por que esse valor, né? Esse valor, na verdade, mesmo sem eu saber qual objeto que vocês utilizaram aí, ele é sempre uma constante. Se ele for medido com precisão, o resultado será sempre o mesmo. Isso aí é uma constante para cada objeto desse. A esse valor nós vamos representar por uma letra grega denominada o π. É uma constante, é um valor irracional, ou seja, ele tem infinitas casas decimais após a vírgula, tá? E geralmente a gente usa como aproximação 3,14. Usando aí como duas casas decimais após a vírgula, utilizamos 3,14, tá? Então vamos lá. Suponha que um aro da rodinha de uma bicicleta possua o raio com comprimento igual a R. Está aqui a rodinha. Consideremos que seja possível adaptar perfeitamente sobre esse aro um barbante qualquer, que nem fizemos aí no experimento anterior. Cortando esse barbante e esticando, nós obteremos o comprimento da circunferência desse aro. Se dividirmos o comprimento pelo seu comprimento, que é no caso o diâmetro, encontraremos uma aproximação do número irracional π. Isso ocorre sempre, qualquer que seja a circunferência, tá? Essa fórmula permite calcular o comprimento de qualquer circunferência, basta ter o valor do seu raio, tá bom? Então, resumindo aqui essa nossa história da nossa aula. Sempre que eu dividir o comprimento pelo diâmetro de uma circunferência, lembra que o diâmetro é o dobro do raio, então sempre que eu dividir o comprimento pelo dobro do raio, eu vou achar uma constante denominada π. Se eu fizer meio pelos extremos aqui, na observação que nós notamos aí, eu vou ter que C é igual a 2R vezes π, que dá 2rπ, ou então 2πr. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, é através dessa equação que nós vamos determinar o comprimento de qualquer circunferência, né? Se eu tiver o raio, eu posso achar o comprimento. E se eu tiver o comprimento, também posso achar o raio, tá? Isso serve aí para calcular os dois elementos que nós temos aqui, já que o π é uma constante e vale aproximadamente 3,14, tá ok? Por exemplo, exemplo 1. Qual é o comprimento R do raio de uma circunferência que tem 18,84 centímetros de comprimento? Ou seja, eu tenho o comprimento da circunferência e quero determinar o raio. Posso fazer isso, professor? Pode. Utilizando a equação que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. Eu tenho o comprimento e quero achar o raio. O comprimento vale 18,84, então onde tem C eu substituo por 18,84. É igual a 2 vezes o π, que vale 3,14 aproximadamente, vezes o raio, que é o que a gente está querendo determinar. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes R, e o 6,8 que está multiplicando vai passar dividindo. 18,84 dividido por 6,28 dá exatamente 3. Então, significa que o raio dessa circunferência que nós estamos querendo determinar mede 3 centímetros. Tá bom? Exemplo 2. Qual é o comprimento X de um arco de 60 graus
em uma circunferência que tem 21 centímetros de raio. Como é que é isso aí, professor? Turma, uma circunferência completa, ela possui um arco de 360 graus, que é uma volta completa. Mas eu não quero o comprimento desse arco. Se eu quisesse calcular o comprimento total desse arco, eu utilizava essa formulazinha aqui, ó. Mas eu não quero o comprimento de 360 graus. Eu quero o comprimento de apenas 60 graus, que eu estou chamando aqui esse comprimento do arco de X. É como se fosse a fatia de uma pizza, né? Eu quero o comprimento aqui da borda dessa fatia, tá certo? Para resolver essa questão, a gente pode usar até uma regra de 3 simples. Se para calcular um arco de 360 graus eu utilizo a equação 2πr, 360 graus corresponde a 2πr, 60 graus vai corresponder a qual comprimento? Regra de 3, simples e direta, tá bom? Eu vou dividir 360 por 60, igual, vou dividir 2πr por x. Antes de fazer meio pelos extremos, eu posso fazer o seguinte. Primeiro, eu posso dividir 360 por 60. Isso aqui é uma fração aparente. Na verdade, esses dois valores podem ser divididos, né? 360 dividido por 60 dá 6. Esse 1 aqui foi só para o denominador não ficar vazio, tá? É como se eu tivesse simplificado por 60 também. 360 dividido por 60 dá 6 e 60 por 60 dá 1. Lembra que o valor de π é 3,14, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o raio que é dado na questão, né? O raio vale 21 centímetros, tudo dividido por x. Eu vou repetir aqui o 6 dividido por 1. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 21 dá 131,88, dividido por x. Aqui sim vou fazer meio pelos extremos. E é muito simples, né? 6 vezes x dá 6x. 1 vezes 131,88 dá 131,88. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo 131,88. A divisão desses dois dá igual a 21,98. Isso quer dizer que o comprimento desse raio vale 21,98 centímetros. Tá? Então vejam que porções da circunferência, não só a circunferência completa, mas porções de arcos da circunferência também podem ser calculados. Tá certo, turma? Então, logo o comprimento do arco pedido é 21,98 centímetros. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido tanto a calcular o comprimento da circunferência, como o raio, como parte do arco de uma circunferência, como eu falei aí para vocês, tá? Dê uma olhadinha na nossa agenda, verifique a atividade referente a esse conteúdo, tá bom? Me dê o retorno dessa atividade na nossa plataforma para eu contar como pontos da MA de vocês, tá bom, turma? Então, no mais, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.